Bom dia, irmão, irmãs, em nome de Jesus Cristo. Estamos neste dia, domingo, dia 19 de julho, na escola dominical, na Igreja Metodista em Vila Penteado. E neste dia nós estudamos a respeito da vida de José, esposo de Maria, através da narrativa de Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. E José significa Deus tirou a vergonha de mim. E nesse texto que narra o nascimento de Jesus Cristo, a gente pode observar claramente que Deus tirou a vergonha de José, esposo de Maria. Queremos esclarecer que, nesta época, José ainda não era o esposo de fato. Seria, no nosso tempo, noivo de Maria. Naquela época, significava que havia um contrato de casamento. Um estava prometido ao outro a se casar. José do Egito também teve esse nome, teve esse significado, de que Deus tirou a vergonha de José do Egito, assim como também José de Maria, pai terreno de Jesus, não foi envergonhado. E é muito interessante, queridos, que esta narrativa ela começa dizendo a respeito de que Maria concebeu do Espírito Santo. Maria, que estava desposada, noiva ainda de José. E quando José descobriu a respeito da gravidez de Maria, ele intentou deixá-la secretamente. Mas José era um homem justo, diz a palavra de Deus no versículo 19. Ele era um homem justo e, não querendo infamar Maria, ele procurou qual a decisão tomar. Ele procurou refletir naquela situação. Quando a gente fala também de coragem, eu vejo que José foi um homem muito corajoso, porque diante de problemas da vida, temos que buscar solução em Deus, não nas coisas do mundo, mas nas coisas de Deus. E eu creio que José buscou solução nas coisas do mundo, porque apesar dele tentar deixar secretamente, ele ponderou que Maria poderia ser morta, porque estar grávida, adulterar, solteira, a pena daquela época era a morte, apedrejamento. E José ponderou essas coisas. E diz que ele, enquanto ponderava, uma noite ele foi dormir, e o anjo do Senhor apareceu diante dele. E apareceu em sonho, e ele entendeu uma resposta. E a resposta que ele entendeu é que Deus o estava também convidando a fazer parte da missão de Deus. Deus nos chama para fazer parte da missão dele, queridos. Para fazer parte da missão de Deus, nós temos que viver uma vida de fé. Viver uma vida de fé é diferente dos padrões do mundo, mas é semelhante aos padrões de Deus, a vida de Jesus. Deus, a palavra de Deus, nos chama a sermos semelhantes a Jesus. O modelo de fé, modelo de vida, o modelo de caminhar a nossa vida deve ser semelhante a Jesus. Quando nós estamos falando de ser semelhante a Jesus, quando nós estamos falando de que Deus nos convida a fazer parte da missão de Deus, que é de Deus, tanto José como nós poderíamos e podemos dizer sim ou não. Mas José priorizou a vontade de Deus. E quando nós estamos falando da vontade de Deus, nós estamos falando de testemunhar a palavra de Deus. Nós estamos falando assim, de que temos que ter o testemunho de que José teve para que ele não fosse envergonhado, para viver uma vida diferente dos padrões sociais deste tempo. Viver uma vida diferente dos padrões sociais deste mundo é viver a vida de Deus, é viver a vida de Jesus Cristo, na capacidade do Espírito Santo.
Quando nós falamos de justiça, quando a Bíblia fala de justiça, nós estamos falando do projeto de Deus. Deus está falando, eu tenho um projeto para você. Deus tem um projeto para mim e para você. Para a Igreja Metodista e Vila Penteado. Para a Vila Penteado ela tem um projeto que é diferente, que vai além das leis humanas. O projeto do mundo está estabelecido na nossa Constituição Federal aqui no Brasil. O projeto do mundo está constituído no Código Penal, no processo de Código Penal, entre outras leis, tantas leis que existem. A lei de Deus, os 2 mandamentos de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos, significa que nós estamos cumprindo os planos de Deus, contribuindo para que a missão de Deus seja estabelecida na terra, que o reino de Deus seja estabelecido na terra, que o reino de Jesus Cristo seja entregue para Deus, porque o reino de Deus é vida e é vida abundante. No início desta escola dominical, no culto de abertura, o nosso irmão Rogério falou a respeito do Salmo 55, dos primeiros versículos, sobre o tema Bendita a hora de oração. A oração é o que nos conecta, é o que a gente fica na presença de Deus. É o momento em que nós falamos com Deus, mas Deus fala com a gente. E é muito interessante que o versículo 4 desse Salmo 25 diz que estremece-me, que Deus possa estremecer o nosso coração. Mas muitas vezes nós temos o nosso coração estremecido por causa dos terrores da morte que só tem sofrimento, dores, enfermidades, doenças. Oh, Senhor! Mas diz aí o versículo 22, nós temos que confiar em Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele vai nos sustentar e jamais vai permitir que o justo seja abalado. Nós somos justos, queridos, quando confiamos em Jesus Cristo e vivemos Jesus Cristo em nossa vida. O justo é Jesus Cristo, porque nós confiamos em Jesus Cristo, porque nós confessamos Ele e reconhecemos o senhorio de Jesus em nossa vida. Reconhecer o senhorio da nossa vida é viver a nossa vida na conformidade da vida de Jesus. Que nesta manhã, que ouvimos a palavra de Deus a respeito da vida deste homem que nos inspira, chamado José, esposo de Maria, que nos inspira, que nos deixa um legado de vida, para que a gente possa aprender com ele a sermos justos, como diz a palavra, mas também corajosos, a viver a palavra de Deus, não o mundo, porque o mundo nos corrói, Deus nos exalta. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Não perca o culto às 18 horas desta noite, online, nas redes sociais da Igreja Metodista em Vila Penteado. Amém? Oremos. Agradecemos, Senhor Deus, por esse momento de escola bíblica dominical na Igreja Metodista em Vila Penteado. E, Senhor Deus, que esta palavra inspirada, esta palavra que nos deixa um legado de fé, Senhor, da vida de José, um homem que poucos versículos falam sobre ele, mas foi um homem que, nesses poucos versículos, nos deixa uma inspiração para a nossa vida, nos deixa um legado de justiça, nos deixa um legado de coragem, de aceitar o convite teu, para que a missão de Deus seja estabelecida por Deus através de nossas vidas, aqui na face da terra, na nossa família, na Vila Penteado, ou por onde a gente estiver caminhando. Que sejamos testemunha verdadeira, Senhor, da justiça de Deus, porque aí nós estaremos cumprindo as leis dos homens.
mas cumprindo da forma como que Jesus cumpriu, cumprindo da forma estabelecida pela tua palavra, pelos teus preceitos, pelos teus mandamentos. Por isso nós te agradecemos por esta palavra. Abençoamos, Senhor, os professores e as professoras desta escola dominical, que têm se esmerado, Senhor Deus, nesse ensino, esses mestres estabelecidos por Ti, nesta redondeza, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, alcance, Senhor, o nosso coração, as nossas mentes, mas que os nossos atos e atitudes e os nossos comportamentos, eles sejam outros, de acordo com a Tua palavra. Nós abençoamos cada família, cada pessoa que está ouvindo e cada pessoa que vão acessar, Senhor Deus, e vão ouvir esta palavra. E que o Espírito Santo capacite a cada um. Sara, Senhor Deus, o povo paulistano. Salva o povo brasileiro, Senhor, desse vírus. Tira esse vírus da face da terra, Senhor. E que os doentes e os enfermos sejam curados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Logo mais estaremos presentes, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.